A Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim América apresenta Smart, silêncio, meditação, asseio pessoal e coletivo, reverência e testemunho. Ao entrar na igreja, desligue o seu celular e ligue-se a Deus. Facilite o trabalho dos diáconos na localização de assentos disponíveis para os membros e convidados. Evite deixar espaços vazios nos bancos que possam acomodar mais pessoas. Não deixe pertences ou bolsas sobre o banco. Banheiros e bebedouros estão localizados no nível inferior. Em caso de emergência, utilize as saídas sinalizadas, portas laterais atrás da plataforma e porta principal. Aos queridos papais e mamães, se seu filho ou filha chorar e precisar de atenção especial, dirija-se à sala de apoio, também localizada no nível inferior. Lá você encontra um trocador, materiais necessários e um ambiente tranquilo. Se preferir, assista ao culto ao vivo no salão de jovens. Ao finalizar do culto, a saída será organizada pelos diáconos. Oportunidades para servir. Nos corredores internos e externos da igreja, você encontra livros, revistas e outros materiais grátis. Leve o quanto quiser e presenteie seus amigos. Louve ao Senhor com sua reverência. Obrigado pela atenção. Nosso Criador, obrigado pela vida, obrigado porque nós vamos poder estudar a sua palavra agora, e Divino Espírito, fale ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Um feliz sábado a todos. Deus seja louvado pela sua presença nesta manhã de sábado. Mais um lindo sábado que nós dedicamos para honrar e adorar o nome do nosso Deus, relembrar o nosso Deus Criador, relembrar o nosso Deus Redentor. Eu acordei hoje, estava marcando 15 graus no celular. Eu não sei se realmente era o que estava lá fora, né? Mas 15 graus hoje de manhãzinha, hoje cedinho. E que bom que você está aqui para honrar esse Deus maravilhoso. Temos aqui à frente uma família muito especial, o Leandro Quadros, a Nayara e a sua filhinha Yasmin. Todos estamos aqui para conduzir esses momentos de adoração nesta manhã. Seja muito bem-vindo, que Deus possa atuar na sua vida nesta manhã, que você possa estar de coração aberto para receber as bênçãos que Deus separou especialmente para você. Deus seja louvado. Vamos agora aos nossos momentos de adoração através dos louvores. Bom, se não estamos dispostos, este é o momento. Por isso vamos cantar Eis-nos prontos. Se nós não estamos dispostos para fazer qualquer outra coisa, que pelo menos estamos dispostos a dizer ao Senhor, eis-me aqui.
299 do nosso cenário. Todos prontos, disse o mestre, há comigo padecer. E acordando responderão, eis-nos prontos a morrer. Sim, eis-nos prontos, Senhor, somos teus. Nós vamos ser leais, ó Jesus. Vem ajudar-nos a olhar para os céus e a ser templos teus de paz, amor e Agora só esse lado da igreja. luz. Quando virmos ondas negras de tristeza sobre Nós do outro lado responde. eis-nos prontos a seguir-te, ergueremos nossa voz, Todos juntos. sim, eis-nos prontos, Senhor, somos teus. Nós vamos ser leais, ó Jesus. Vem ajudar-nos a olhar para os céus e a ser templos teus de paz, amor e luz. Só as mulheres. Muito em breve, quando ao mundo nosso mestre regressar. Só os homens? Todos juntos. Sim, eis-nos prontos, Senhor, somos teus. Nós vamos ser leais, ó Jesus. Vem ajudar-nos a olhar para os céus e a ser templos teus de paz, amor e luz. Ó Deus de amor, número 1. Ó Deus de amor, vimos nós te adorar. Vós, ó nações, rendei louvor.
número 158, Suave Espírito. Todos em pé. Um suave Espírito entre nós, é do Espírito de Deus a doce voz. Vejo em cada rosto resplendor da presença do Espírito do Senhor. Ó Santo Espírito, vindo do céu, fica conosco, enche-nos de fervor e por tais bênçãos rendemos-te louvor. E assim reavivados vamos todos ser por teu poder e amor. Há prazer em cada coração, pois o Espírito desperta em nós o amor e nos faz viver em união, animosos no serviço do Senhor. Ó Santo Espírito, vindo do céu, fica conosco, enche-nos de fervor e por tais bênçãos rendemos-te louvor. E assim reavivados vamos todos ser por teu poder e amor. A oração é a chave na mão da fé que abrem os celeiros dos céus, onde estão armazenados os ricos e ilimitados poderes da onipotência. Eu creio na oração. E todo sábado nós temos a oportunidade de nos quebrantarmos diante de Deus com os nossos sonhos, com as nossas súplicas. E sempre damos a oportunidade que você venha, saia de onde você estiver, manifestando diante desta igreja e diante dos anjos e de Deus que você está precisando de uma bênção especial. Só que hoje nós vamos agregar mais um valor ainda nas nossas orações. Sábado último passado, nós entregamos um papelzinho na mão de cada um, para que você entregasse um livro para uma pessoa que você deseja vê-lo ou vê-la nos braços de Deus, convertida, batizada, discipulada. Eu tenho aqui o meu papel. Nós vamos fazer isso todos os sábados. Nós também entregamos mais esse compromisso para cada membro da igreja. Então você que já tem já colocou diante de Deus esse ideal de separar 1 hora por semana para ajudar alguém, traga aqui à frente agora, porque nós vamos orar não só por você, mas vamos orar por essa pessoa, para que Deus o encontre e que essa pessoa seja sensibilizada pela palavra do Senhor. Pode vir. Aqueles que têm podem trazer. Aqueles que também têm um pedido de oração especial poderão se aproximar do altar do Senhor nesse momento.
Nesse momento, vamos nos colocar de joelhos e vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus e Pai nosso, Senhor nosso, Deus nosso, louvado, louvado, louvado seja o teu nome, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Tua misericórdia nos impressiona, Senhor. Ela começou lá na eternidade, lá atrás, e vai até a outra extremidade, até a outra eternidade. Nós somos alvos do teu amor, da tua misericórdia, da tua graça, por isso louvamos o teu nome. Todavia, nesse sábado, separado especialmente para a comunhão contigo, nós queremos de forma muito especial nos colocarmos diante de ti como tuas ovelhas, no desejo de termos sobre todos nós a tua mão, Senhor. Tua mão de amor, tua mão de afago, tua mão de carinho, a mão da cura, da restauração, do perdão, da reconciliação. Estende sobre todos nós a tua mão. Algumas pessoas vieram aqui à frente no desejo de serem abençoados, abençoadas. Eu não tenho a mínima ideia, eu não faço a ideia que bênção essa pessoa procura, mas eu estou diante daquele que conhece todos os corações, sabe de todas as coisas, conhece a nossa intimidade, sabe do nosso coração. Portanto, se é para o nosso crescimento espiritual, para testemunho público de que tu és o nosso Deus, vem nesta manhã nos abençoar, Senhor. Também tenho em minhas mãos já alguns compromissos que alguns irmãos já trouxeram. Primeiramente, eu quero te pedir por esses irmãos. Eles estão aí decididos a separar pelo menos 1 hora por semana para amar alguém, para ajudar alguém, para estudar com alguém. Portanto, meu Deus, queira abençoar essa pessoa, o seu lar, a sua vida, dando-lhe saúde, alegria, pão de cada dia, vida digna. Abençoe filhos e filhas, esposa, esposo. Que todos esses que aqui trouxeram esse compromisso sejam de forma especial olhados por ti nessa manhã, Senhor. Mas nós temos um nome para quem entregamos o livro. Eu queria que o Senhor fosse lá onde essa pessoa está, e de uma forma muito especial sensibilizasse essa pessoa, a fim de que ele aceitasse estudar, a fim de compreender o teu grande e infinito amor, Senhor. Nós vamos nos levantar agora, daqui a pouquinho vamos ouvir a tua voz, a tua palavra. O professor Leandro Quadros vai abrir a Bíblia. Abrir a Bíblia é coisa muito simples. Abre o nosso coração para colocarmos a tua palavra no nosso coração, Senhor. Agora levanta-nos na tua companhia, que seja uma bênção estarmos aqui em coletividade, pois nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pai, ouça os nossos corações, que pedindo aqui estão, por total transformação. Sim, queremos ser somente o que tu desejares, ó Senhor, que o teu querer se cumpra em nós. Amém. Irmãos, apenas 2 recados, na realidade 3. No dia 13, agora nós teremos um JA distrital na igreja do Igarapés. Vai ser um momento muito especial para nós, membros aqui do Jardim América, prestigiarmos essa programação que vai
vai ser nesta igreja ali do outro lado da Dutra, a igreja do Igarapés, dia 13. Não esqueça. Vamos começar lá às 16h30. Eu não tenho dúvida de que será uma grande bênção. Nós temos 5 igrejas aqui no nosso distrito. 4 delas estarão fazendo o Impacto Esperança, a entrega dos livros, hoje. 2 estarão fazendo agora pela manhã e 2 estarão fazendo à tarde. E eles entregarão os livros nas ruas, as pessoas que estão ali passando, nas casas, nos comércios. Só que aqui no Jardim América, eu coloquei no meu coração que a gente podia fazer a coisa um pouquinho diferente. Então todos vocês receberam pelo menos 4 livros. Em vez de sairmos aqui pela redondeza espalhando esses livros, vamos fazer algo mais seletivo, mais aplicado, mais individualizado, personalizado. Hoje à tarde, eu gostaria que você saísse em missão e distribuísse esses livros para 4 pessoas especiais. Essa é uma forma de haver um acompanhamento mais de perto. Às vezes a gente entrega os livros por aí e só através da atuação do Espírito que essa pessoa será despertada para ler o livro, olhar lá no carimbo, saber que existe uma igreja adventista aqui em Jacaraí e se dirigir até aqui. Então eu pediria a você, por favor, faça isso hoje à tarde, distribua esses 4 livros. Dentro de cada livro tem esse compromisso que você também pode fazer e dizer para a pessoa: olha, todos os sábados nós vamos estar orando por você. Esta é a única igreja do distrito que vai fazer de forma diferente, porque eu acho que você tem pelo menos 4 amigos. E alguém me disse ontem: pastor, o senhor acredita mesmo que todos vão fazer? Isso ontem à noite, alguém me disse. Eu disse: olha, eu prefiro continuar crendo. Eu prefiro continuar crendo. Eu sei que você vai separar isso, vai separar esse tempinho para presentear esse livro de forma muito especial, tá bom? Eu queria chamar rapidamente a Rosângela. A Rosângela é psicóloga. Ela fez um projeto muito lindo, Escola de Paz. E eu gostaria rapidamente, irmãos, que ela dissesse o que vai acontecer no dia 19 aqui. Bom dia, irmãos. Nós já demos início à nossa escola de paz aqui na igreja. A nossa escola de paz ela é especial. Geralmente, a escola de paz é dirigida pelo colégio e acontece para a paz de crianças pequenas. A nossa escola é para pais de todas as idades e filhos de todas as idades. Nós já tivemos um primeiro encontro, tivemos várias famílias não adventistas aqui presentes e no nosso encontro, além da palestra em si, nós temos um momento de brindar os presentes, né? E também um momento de atividade entre as famílias. Isso vai se repetir agora, dia 19 praticamente daqui a 15 dias, né? Na sexta-feira, aqui na igreja mesmo, às 19h30. O pastor Marcelo, o pastor do colégio, estará dirigindo e o tema será limites, direitos e deveres de pais e filhos de todas as idades. Então, vocês são convidados e nós esperamos que vocês convidem amigos, porque nós sabemos que o momento que estamos vivendo é um momento muito especial e difícil para as famílias. Nós ouvimos pais perdidos dizendo: não dou conta dessa criança, o que eu faço com essa criança? Pena que filho não vem com manual de instrução, mas a Bíblia é o nosso manual de instrução. Então, a gente vai buscar na psicologia e principalmente na Bíblia como o direcionamento que Deus deixou para as famílias, como é a melhor forma de lidar com o meu filho, com a minha filha e também com os meus pais, que em alguns momentos é um questionamento. Então venham, tragam amigos, não percam essa oportunidade. Nós teremos um encontro mensal, só julho que teremos férias, mas tivemos então maio, vamos ter agora em junho, agosto e até o mês de novembro. Vamos estar sempre anunciando a data, o palestrante, para que você não perca essa oportunidade. Então, contamos com a sua presença e dos seus amigos aqui no dia 19. Obrigado, Rosângela. Eu termino deixando uma frase com vocês. Quem tem um tesouro no céu, se contenta com o que tem na terra, mesmo que seja pouco. Deus abençoe.
profecias e olhando vejo teus sinais. Já espero contemplá-lo assentado à destra de Deus. Falta pouco tempo, Ele vem ao meu encontro. Eu subirei até o Monte Santo, e adorarei eternamente, cidade de Deus, Jerusalém. Eu procuro santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não me privo de sua graça, mas luto contra meu interior. Elevo as mãos cansadas, anseio por descanso eterno. Eu subirei até o Monte Santo, e adorarei eternamente, cidade de Deus, Jerusalém. Elevo as mãos cansadas, anseio por descanso eterno. Eu subirei até o Monte Santo, e adorarei eternamente, cidade de Deus, Jerusalém. Bom dia, amigos. Que bom falar para vocês aqui mais um sábado. Fazia tempo que eu não falava aqui a vocês, eu viajo muito. Mas graças a Deus estamos juntos aqui hoje
para vermos o que Deus tem a nos dizer na Bíblia. Primeiramente, que bom que a feiura do Tito não está aqui hoje na igreja, né? Não vi ele aqui. E segundo, seu irmão passado do Ivan, quando ele estava aqui, eu saí fora. Agora, quando eu estou aqui, ele vai cair fora também. Estamos brincando, né? Todo mundo assiste o sermão do outro, né? Satisfação estar com vocês, meus irmãos. E espero que Deus fale ao nosso coração neste momento. O assunto que eu escolhi nessa manhã, o título é O Pecado Imperdoável. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12, versos 31 e 32. Mateus capítulo 12, versos 31 e 32. Portanto vos digo, todo tipo de pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isto lhe será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. O pecado contra o Espírito Santo parece contradizer o Evangelho da Graça, porque em 1 João 9, Cristo fala, o apóstolo João fala assim: se nós confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E além desse pecado imperdoável contradizer aparentemente essa mensagem do Evangelho, muitos cristãos, ao se depararem com esse texto, com essa advertência de Cristo, e ao olharem para as suas próprias vidas, eles pensam assim: eu com certeza estou no processo de cometer este pecado. E consequentemente, quando um cristão se preocupa com o fato de estar cometendo o pecado imperdoável, ele também não tem certeza da salvação. Nessa ocasião eu quero ver com vocês 4 aspectos desse tema. Primeiro, vamos saber como que se dá o processo de cometermos o pecado imperdoável. Veremos o que é e o que não é pecar contra o Espírito Santo. Descobriremos quais são alguns dos pecados que mais entristecem o Espírito, segundo a Bíblia e segundo os escritos de Ellen White. E o quarto ponto, veremos quais são as evidências de que um cristão não cometeu esse pecado. Resumindo, você vai sair daqui sabendo se você pecou ou não contra o Espírito. Você vai ter coragem de ficar até o final? Peço que você tenha, porque Deus tem alguma coisa para te dizer. Primeiramente, como se dá o processo de cometermos o pecado imperdoável? Para você estudar esse assunto, você não pode ler Mateus 12, 31 e 32 isoladamente. Você tem que fazer uma análise do contexto desse versículo e perceber que Cristo começa a tratar deste assunto desde o verso 1 do capítulo 12. Nos versos 1 e 2, diz assim, ó: naquele tempo Jesus passou pelos campos e cereais num dia de sábado, e os seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e a comer. Vendo isto, os fariseus lhe disseram: os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. O assunto de Cristo começa aqui. Os discípulos passam por umas searas para colher espigas, como se você hoje estivesse em meio à natureza e fosse colher aí uma mexerica para comer uma laranja. E os fariseus fanáticos criam que até isso era pecado de fazer no sábado. E aí o que acontece? Você percebe que Cristo começa a sua advertência, o seu diálogo com os fariseus. E a questão envolve a maneira de guardar o sábado. Aí você vai para o verso 9 até o verso 21, e Cristo continua na questão da forma como se guardava o sábado. Ele tem uma discussão com os fariseus, depois do verso 9 ele vai para a sinagoga, e aí ele chega lá e cura um indivíduo que tinha a mão ressequida. E o que os fariseus continuam fazendo? Blasfemando, falando mal de Cristo. Eles não conseguiram perceber que o poder que Cristo utilizava para curar milagres não era uma coisa simplesmente humana.
E depois que Cristo, por 2 vezes, vai os ensinando a guardar o sábado da maneira correta, aí vem o terceiro embate que gera esta declaração, essa advertência pesada de Cristo. E aí você vai ler comigo aqui agora, a partir do versículo 22. Então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele passou a falar e a ver. E espantada toda a multidão dizia: será este o filho de Davi? Antes de eu continuar a leitura, em que contexto Jesus vai mencionar o pecado imperdoável? Num diálogo com cristãos que estão lutando com Deus para vencer o pecado? Ou ele está mencionando o pecado imperdoável num contexto em que ele conversa com fariseus que conscientemente se rebelam contra o Messias? Em qual dos contextos você acha que Cristo está mencionando essa declaração? O segundo. Então por que muitas vezes, mesmo você tendo fé em Jesus e o aceitando como Salvador, você acha que está no processo do pecado imperdoável? Uma coisa que aconteceu, toda a multidão, diz no verso 23, depois de ouvir tudo o que Cristo falou sobre sábado e tudo mais, o verso 22 fala assim, que a multidão estava espantada e começou a se perguntar: será este o filho de Davi? Será que este é realmente o Salvador do mundo? Ou seja, as pessoas estavam sendo sensibilizadas pelo Espírito de que quem estava ali não era um simples humano. Porém, com os fariseus ocorreu diferente. Olha o verso 24. Mas os fariseus, ou seja, ao invés de eles também indagarem se era o Messias, né? Ouvindo isso disseram: este homem expulsa os demônios somente por meio de Beelzebu, o chefe dos demônios. Você viu o contraste? Enquanto que as palavras de Jesus fazem alguns se sensibilizar com o fato de que ele é o Messias, as mesmas palavras de Cristo endurecem alguns porque eles são duros e eles atribuem a obra que ele faz pelo Espírito ao próprio diabo. Ou seja, Jesus tem pacto com o diabo. Ele expulsa demônios porque ele tem pacto com o demônio. E essa é a conclusão dos fariseus. Mas Jesus, verso 25, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como o seu reino sobreviverá? E se expulsa os demônios por meio de Beelzebu, por quem os vossos seguidores os expulsam? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então o reino de Deus chegou a vós. Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem que primeiro o amarre? Só depois lhe saqueará a casa. Quem não está comigo está contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Esse verso é muito importante agora para você considerar o verso seguinte. Portanto vos digo, todo tipo de pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Você percebeu em que contexto Cristo dá essa advertência? Primeiro, ele tem 2 debates com eles sobre a maneira de guardar o sábado, e eles não estão nem aí. No verso 23, enquanto a multidão está espantada, será que esse é o Salvador do mundo? Nos versos seguintes, os fariseus falam: não, ele tem pacto com o próprio diabo. E aí Cristo começa a argumentar com eles: olha, se o diabo expulsa ele mesmo, como que ele vai ser vitorioso no conflito entre o bem e o mal? E aí, meu amigo, no verso 30, Cristo dá uma cutucada neles: quem não está comigo, está contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. E aí ele dá a advertência. Ou seja, o processo de pecar contra o Espírito Santo, você percebe claramente aqui no contexto, acontece quando a pessoa rejeita a Jesus como Messias,
e passa a blasfemar conscientemente e rebeldemente contra ele. E além disso, de acordo com o verso 30, pecar contra o Espírito é não ajuntar com Cristo, é espalhar. Eu pergunto, quantos de vocês estão fazendo isso hoje? Particularmente não creio que vocês estejam fazendo isso, e nem eu. Você percebe nesse contexto que lutar com Jesus é uma coisa, lutar contra Jesus é outra. O processo de pecar contra o Espírito é lutar contra Cristo ao longo da sua vida. É assim que ocorre o pecado imperdoável. A pessoa chega num nível em que ela não discerne mais entre o certo e o errado, e ela passa a atribuir a obra do Espírito ao próprio demônio. Ela não discerne o que vem de Deus e o que vem do diabo. E de forma consciente, rebelde, ela se nega a aceitar a Cristo como Messias. Este é o contexto da declaração. Agora, com isso nós podemos saber o que é e o que não é o pecado contra o Espírito Santo. Errar não é pecar contra o Espírito Santo, simplesmente errar. Agora, você errar de forma rebelde, negar as influências do Espírito na sua vida, negar a Jesus e blasfemar dele, isso é pecar contra o Espírito Santo. Eu gosto de uma citação do Dr. Edwin Reynolds, um teólogo adventista. Num livro da Conferência Geral, ele escreveu o seguinte: pecar contra o Espírito não é um ato de descuido, ignorância ou mera incredulidade, senão uma desafiadora rejeição em aceitar a inegável evidência da boa obra do Espírito de Deus, falando dela como se fosse maligna e resistindo à obra do Espírito Santo no coração. Quando o indivíduo está no processo de pecar contra o Espírito, acontece com ele o que Paulo fala lá em 1 Timóteo 4:2. A consciência cauteriza. Eu vou te dar um exemplo para ilustrar melhor. Uma pessoa que luta para vencer a pornografia, ela está lutando contra o Espírito? Obviamente que não. Se você é uma pessoa que luta com o Espírito, cai no seu pecado da pornografia e você fala assim: Deus, eu não quero mais fazer isso, me ajude. Você está lutando com Ele para vencer, ou você está lutando contra Ele? Pensa comigo, usa a mente, usa a razão. Vou perguntar de novo. Quando você peca, seja pela pornografia ou não importa o que for, e você pede perdão a Deus e você está tentando vencer, você está lutando com Deus para vencer, ou você está lutando contra Deus? Então por que você fica pensando que cada vez que você erra, você está cometendo pecado imperdoável? Lutar com o Espírito é uma coisa, meu amigo. Lutar contra ele é outra totalmente diferente. Os fariseus lutavam contra o Espírito. Você está lutando com o Espírito. Não importa a sua fraqueza, se você luta ao lado de Deus e você não está contente com aquilo que você está praticando, saiba de que você não está pecando contra, você está lutando com. Muitos de nós pensamos que estamos cometendo pecado imperdoável, irmãos. Desculpe eu abrir o coração, mas é por causa da nossa ignorância bíblica. Nós não estudamos mais a Bíblia como o nosso povo estudava no passado. Os nossos pioneiros, para fazer um estudo bíblico, eles estudavam um tema, pelo menos 100 textos bíblicos, para entender um tema. E nós brincamos de estudar a Bíblia. Nos contentamos com sermõezinhos existencialistas, né? Nós só queremos ouvir assim: ai, Jesus é o seu amiguinho, né? Ai, Jesus é tão bondosinho. Ai, Jesusinho, me dá um abracinho e tal e tal. Nós nos contentamos com esse tipo de mensagem
Irmãos, é rara a igreja que eu vou que eu vejo um sermão bíblico de verdade. Você vê pregador contar historinha, coisinha de internet, bobagenzinha. O camarada não tem conteúdo. E aí o que acontece? Nós mal estudamos a lição da escola sabatina. E aí, como é que nós vamos ter uma noção básica de interpretação de texto bíblico? Não temos nenhuma. E aí quando lemos Mateus 12:31, meu Deus, eu estou pecando contra o Espírito. Como se o sacrifício de Cristo não tivesse feito a diferença nenhuma na vida do indivíduo. Então, meu irmão e minha irmã, nós temos que ser mais sérios no nosso estudo da Bíblia, para nós não ficarmos aí criando doutrinas contra nós mesmos e que não estão na palavra de Deus. Se você estudar a Bíblia, você vai perceber que muitos dos teus medos e temores vão desaparecer. Agora, se você quiser ficar na ignorância, se você quiser ficar se contentando só com um sermãozinho ali, uma outra coisa, deixa eu dar um recado para vocês aqui. Eu sei que tem pregadores vários aqui, para muitos não preciso dizer isso, obviamente, mas tem irmãos que acham que pregar é ler um texto bíblico e falar sobre ele. Isso aí não é pregação. Isso aí é homilia. O que é homilia? Eu leio um texto e explico o que eu entendo do texto. Isso aí não é a palavra de Deus. Por isso que as nossas igrejas no mundo todo estão mornas. Homilia é uma coisa que o padre fazia. Os padres fazem. Lê, explica, acabou. Sermão é você extrair da Bíblia o que ela está realmente dizendo para você. Então você que prega, irmão, ancião da igreja, pare de fazer homilia porque você não é católico. Ou você é católico? Se você é católico, vai pregar na igreja católica. Agora, se você quer fazer um sermão sério, pare de ler textinho aqui. O camarada lê um texto, fecha a Bíblia e a Bíblia não existe mais na vida dele. Você acha que isso é a palavra de Deus indo para o ser humano? Isso é a palavra do homem. Isso não vai transformar ninguém. Então, irmãos, vamos levar a sério a Bíblia para nós podermos entender os textos bíblicos e sabermos o que Deus realmente quer da nossa vida. Quais são os pecados que mais entristecem o Espírito Santo? Vocês sabiam que tem na Bíblia e nos escritos de Ellen White uma menção desses pecados? Primeiramente, eu não vou mencionar esses pecados para você ficar com medo. O que eu falei no início? Lutar com o Espírito é diferente de lutar contra o Espírito. Eu vou mencionar esses pecados porque não tem coisas para você que te entristecem mais do que outras? Tem. Se o teu cônjuge ou um amigo fizer algo para você, tem coisas que te entristecem mais do que outras. Deus é a mesma coisa. Essa ideia também, olha, tudo falta de estudo da Bíblia. Ah, para Deus não existe pecadinho e pecadão. Da onde você tirou essa besteira? É óbvio que existe pecadinho e pecadão para Deus. É claro que até mesmo um pecadinho, se você não confessa e não se arrepende, ele vai te tirar do reino dos céus. Agora, que Deus faz distinção de pecados, isso é claro ao longo da Bíblia, até mesmo na teologia do sacrifício substitutivo de Cristo. Não vou falar sobre isso agora, mas só para você ficar informado, para de falar essas coisas por aí. Então existem pecados que entristecem mais a Deus do que outros. Vamos abrir a Bíblia em Isaías 63, 7 a 10. Irmãos, eu vou escrever um livro quando eu terminar minha dissertação. Ano que vem eu vou escrever esse livro. Já falei para o pastor Ezequias. O título do livro vai ser assim: Mitos no Meio Adventista. Azul que tem não é brincadeira. Isaías 63, 7 a 10. Vamos saber alguns dos pecados que mais entristecem ao nosso Deus para nós pedirmos ajuda a Ele e não fazermos mais. Não é? Isaías 63, 7 a 10. Celebrai o amor e os louvores do Senhor, conforme tudo que o Senhor nos tem concedido, e sua grande bondade para a casa de Israel. Bondade que Ele lhes tem concedido segundo suas misericórdias e de acordo com seu imenso amor. Ele disse: certamente eles são meu povo, filhos que não agirão com falsidade. Assim Ele se fez o seu Salvador. Em toda a angústia deles, Ele também ficou angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. No seu amor e na sua compaixão, Ele os redimiu, e os tomou
e os carregou por todos os dias da antiguidade. Mas eles se rebelaram e entristeceram o seu Santo Espírito. Por isso ele se tornou inimigo deles e ele mesmo os combateu. Quais são aqui os dois principais pecados que mais entristecem o Espírito nesse texto? Primeiro, falsidade, e segundo, rebelar-se contra o Espírito. Apesar das insistências dele em dizer que ele ama, que ele busca, você conscientemente, rebeldemente diz não, não quero. A falsidade, querido, se encontra nesse contexto. Se há uma coisa que você e eu podemos, não devemos ser pessoas falsas. Nós temos que ser sinceros. Agora, não usemos também da sinceridade para sermos mal educados, né? Tem gente que magoa os outros e fala assim: ah, eu sou sincero. Não, você não é sincero, você é mal educado. É diferente, né? Sinceridade é uma coisa, má educação é outra. Então sejamos sinceros, com educação. Porque a falsidade e a rebelião, ou seja, apostatar, abandonar a igreja, quando você fica pensando: ah, eu vou sair dessa igreja porque eu não vou com a cara daquela liderança, eu vou sair dessa igreja porque eu não vou com a cara do pastor. Você não está entristecendo o pastor, a liderança, está entristecendo o espírito, porque rebelião entristece o espírito. Outro pecado que entristece o espírito está em Efésios 4, 30 e 31. Abra sua Bíblia. Na verdade, outros, aqui mencionam-se mais alguns, não é? Efésios 4, 30 e 31. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Primeiro vem a advertência: não entristeça o Espírito. Agora, o que entristece? Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. Aqui está uma outra relaçãozinha de pecados que mais entristecem o Espírito. Amargura. Você que vive amargurado da vida ou amargurada e não trabalha para lidar com essas suas emoções, você está entristecendo o Espírito. Você que é uma pessoa que muito raivosa e não vai buscar uma psicoterapia para entender o porquê que você é tão impulsivo ou impulsiva e continua resistindo a um tratamento para melhorar, você está entristecendo ao Espírito. Gritaria. Você que é um santo aqui na igreja, né? Vem aqui na frente, prega um sermão, mas chega em casa e grita com a sua mulher, grita com os seus filhos. Você está pecando contra o Espírito, está ofendendo, na verdade. Você que aqui na igreja vem toda perfumadinha, arrumadinha, mas chega em casa é uma diaba com o marido e com os filhos, né? Você está entristecendo o Espírito Santo. Ele não gosta de gritaria. Porque de acordo com 1 Coríntios 14, 33 e 40, o Espírito Santo é um Deus de paz. Gritou, obviamente ele não vai gostar de ficar ali perto de gente gritona, não é? Agora, você sabia que Ellen White tem uma lista muito interessante também? Essa lista, obviamente que eu não vou lê-la toda, mas você tem duas maneiras de ter essa lista. Eu coloquei ela tanto no blog do Namira quanto no meu site pessoal. Blog do Namira, novotempo.com/Namira da Verdade, e no meu site leandroquadros.com.br. Ali você vai acessar e você vai abrir esse arquivo em formato PDF para você ter, tá ok? Então eu vou ler alguns dos pecados que mais entristecem o Espírito segundo Ellen White. Repito, ao você cometer esses pecados não significa que ele não lhe ame, simplesmente que são pecados que mais o deixam triste, tá ok? Primeiro que Ellen White menciona nos seus escritos: divertimentos que são impróprios. Mais que qualquer outra coisa estão os divertimentos contribuindo para anular a operação do Espírito Santo, e o Senhor é ofendido. Meu amigo e minha amiga, onde você se encontra sábados à noite? Responda para você mesmo e você vai saber se você está ou não ofendendo ao Espírito. Segundo, cristãos que não são sinceros de coração e não vivem as verdades.
O Espírito de Deus é ofendido porque muitos não têm a vida e o coração retos. Sua fé professa não se harmoniza com as suas obras. É o chamado crente Raimundo. Tem um pé na igreja e um pé no mundo. Entendeu? Este também ofende ao Espírito Santo. Outro, duvidar do amor de Deus e desconfiar das suas promessas. Quando nos inclinamos a duvidar do amor de Deus, a desconfiar de suas promessas, nós o desonramos e ofendemos o seu Santo Espírito. Como que você se sentiria se todos os dias o seu filho ou a sua filha chegasse para você, ou seu netinho, a sua netinha chegasse assim para você: pai, mãe, eu não tenho certeza que você me ama. Você ficar feliz? Não, você fica muito chateado, muito triste. Pois Deus também, cada vez que duvidamos do amor dele e desconfiamos das promessas dele, nós estamos entristecendo o Espírito. Outro texto, entre muitos que existem, né? Condescendência com egoísmo e consequente desunião entre os irmãos da fé. Isso aqui é uma coisa importante, ó. O Espírito de Deus não habitará onde há desunião e contenda entre os que creem na verdade. Mesmo que esses sentimentos não sejam expressos, eles tomam posse do coração e expulsam a paz e o amor que deveriam caracterizar a igreja cristã. Eles são resultados do egoísmo no seu sentido mais pleno. A condescendência com o egoísmo certamente expulsará o Espírito de Deus do local. Se você numa comissão da igreja, o que importa para você é permanecer a sua opinião egoísta, e você desrespeita a opinião dos outros e não as considera só porque você se acha o cara ou a cara, quando vocês em comissão de igreja ficam desunidos, brigando por coisas que não têm cabimento, vocês já estão mandando o Espírito Santo embora dali. As decisões que serão tomadas não serão pela influência do Espírito, mas pela mente humana. O Espírito não gosta de ficar onde há desunião, gente brigando por coisa desnecessária. Vocês querem ver uma coisa, irmãos? Tem uns 10 anos que eu não participo de comissão de igreja, porque não dá para aguentar. O camarada, para decidir se tem que passar um pano no corredor, tem que ponderar meia hora? Ué, não tem que ponderar para passar um pano. Ah, temos que passar, irmãos, um pano no corredor. Ah, não passou, pronto, acabou. Então, às vezes nós ficamos fazendo da comissão um momento de fardo para o pastor, para todo mundo. O pastor tem muitas vezes uma visão objetiva das coisas para resolver, mas o cara, para passar um pano no corredor, tem que ponderar meia hora para saber a opinião de todo mundo. Gente, por favor, vamos aprender a fazer as coisas. Outro pecado que mais entristece o Espírito: relaxamento na observância do sábado. Observação, isso aqui não é para os não adventistas, viu? Os irmãos não adventistas que estão aqui, isso aqui não é para vocês porque vocês ainda não têm esse conhecimento da verdade. Isso aqui é para quem é adventista e já conhece a verdade do sábado. Diz aqui: quando julga que suas circunstâncias temporais requerem atenção, você transgride sem preocupação o 4º mandamento. Você torna a guarda da lei de Deus uma questão de conveniência, obedecendo ou desobedecendo, segundo indicam suas ocupações ou inclinações. Isto não é honrar o sábado como uma instituição sagrada. Você ofende o Espírito de Deus e desonra seu Redentor, seguindo esse procedimento descuidado. E um outro pecado, o último que eu vou mencionar da lista, para nós finalizarmos o sermão com outro tópico: casar-se com uma pessoa descrente. O jugo desigual também é um dos pecados que mais entristece o Espírito. Unir-se a um descrente é colocar-se no terreno de Satanás. Você entristece o Espírito de Deus e perde a sua proteção. Será capaz de suportar tão terríveis desvantagens ao travar a luta pela vida eterna? Óbvio, jovens, há exceções. Há exceções de que a pessoa não cristã aceita o Evangelho, mas lembre-se, a exceção não é a regra. Jugo desigual também entristece o Espírito.
Agora, para finalizarmos, quais são as evidências de que você não cometeu o pecado imperdoável? Abra sua Bíblia em João 1:12. E com esse tópico, com alguns textinhos aqui, textos bíblicos, nós finalizaremos a mensagem de hoje. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Vamos ver, eu vou apontar para você aqui 4 evidências de que você não cometeu pecado imperdoável. Lógico, se você está no processo, aí você pede perdão a Deus e Ele vai ajudar você, obviamente. Mas eu quero que você perceba isso aqui, ó. João 1:12. Mas a todos quanto receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Me diz uma coisa, você crê em Jesus como seu Salvador pessoal? Sim ou não? Então você não cometeu pecado imperdoável? É óbvio. Porque quando a pessoa crê em Deus, Deus nos dá a prerrogativa de filhos. Você não é um filho, uma filha de Deus? Então você não está cometendo pecado imperdoável. Outro texto. Antes de mencionar esse texto, João 16:8 não diz que o Espírito nos convencerá do pecado? Essa é a segunda evidência de que você não cometeu pecado imperdoável. A própria inquietude sua quanto ao fato de ter ou não cometido demonstra que você não cometeu, pois do contrário você nem estaria aqui nessa manhã. Quem nos convence de que somos pecadores e que precisamos de Cristo e que precisamos estar na igreja é o Espírito. Se você não tivesse se deixado convencer por Ele, você não estaria aqui. Como você é um filho de Deus e se deixou por Ele convencer e você está aqui, você está muito longe de cometer esse pecado imperdoável para o qual não há perdão. Terceira evidência, queridos, não vou ler esse texto, é aquele texto de Atos 2, 37 a 38. Depois que Pedro prega, as pessoas perguntam, e nós o que faremos? E aí Pedro fala, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Terceira evidência de que nós não cometemos o pecado imperdoável, o arrependimento. Meu amigo e minha amiga, enquanto você errar e se arrepender, agradeça a Deus. Porque se você não se arrependesse, aí isso era problemático, viu? Porque quando a pessoa não se arrepende, é porque a consciência dela, como disse Paulo em 1 Timóteo 4:2, a consciência está cauterizada. Não é o seu caso. Eu vou finalizar lendo agora um capítulo bíblico. E aí eu despeço vocês em oração para darmos continuidade à lição da Escola Sabatina. Vocês viram aqui agora que a pessoa que tem fé em Jesus e aceita como Salvador, que reconhece que é uma pecadora, que se arrepende e que está inquieta em relação à sua situação, ela reconhece que tem sempre coisa a melhorar. Isso prova de que ela não cometeu o pecado imperdoável. Mas nós vimos uma lista de pecados aqui que entristecem o Espírito. Será que essa lista revela que você e eu estamos muito longe da salvação? Não, pelo contrário. Com essa lista Deus quer mostrar o quanto você depende de Jesus todos os dias para você ter a certeza da salvação. Com essa lista de pecados, Ele só quer dizer o seguinte: filho, há coisas que você faz que eu fico mais triste do que outras, mas eu quero te perdoar, eu quero te ajudar a você não fazer mais, se você, meu filho, se colocar nas minhas mãos. E eu finalizo, meus amigos, lendo para vocês Oséias 11, eu convido vocês que leiam comigo, que o retrato do amor de Deus apresentado nesse capítulo para com a rebeldia de Israel vai mostrar a disposição que o Senhor tem de trabalhar na sua vida até o fim
para você garantir a sua salvação eterna. Eu quero que você leia esse capítulo pensando que Deus está falando com você. Vamos ler a partir do verso 1. E o meu apelo final vai ser este texto aqui apenas. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, mais se afastavam de mim. Sacrificavam aos balins e queimavam incenso às imagens esculpidas. Porém eu ensinei Efraim a andar, eu o carreguei nos braços, mas eles não entendiam que era eu quem os curava. Eu os atraí com cordas humanas, com laços de amor. Fui aquele que lhes tirou o jugo do pescoço e me inclinei para alimentá-los. Não voltarão para a terra do Egito, mas a Assíria será seu rei, porque recusam converter-se. A espada cairá sobre suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e os devorará nas suas fortalezas. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Embora clamem ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Agora olha esse verso, amigos, apesar da rebeldia do povo. Como te abandonaria, ó igreja do Jardim América? Como te entregaria, ó internautas? Como te faria como Admá, ou como Zeboim? O meu coração se comove, as minhas compaixões se despertam todas de uma vez. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir a igreja do Jardim América, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Eu não chegarei com ira. Eles seguirão o Senhor, ele bramará como leão. Quando bramar, os filhos virão tremendo do ocidente. Os do Egito também virão tremendo como um passarinho, e os da terra da Síria como uma pomba. Eu os estabelecerei em suas casas, diz o Senhor. Meus filhos do Jardim América me cercaram com mentira, e os internautas com engano. Mas Judá ainda anda com Deus, e é fiel com o Santo. Deus não vai abandonar você, se você não abandonar a Deus. Não importa quão fundo você tenha ido, se Deus foi atrás e perdoou a Israel porque sacrificava filhos a deuses pagãos, Deus pode perdoar você. Ninguém foi longe demais que a graça de Deus não possa alcançar, se a pessoa não continuar blasfemando contra o Espírito, negando as evidências de que Jesus é o Messias. O amor de Deus por você é maior do que os seus pecados. Saia daqui com essa certeza. E como filho e como filha que ama o seu pai, faça de tudo o que estiver ao seu alcance para não entristecê-lo. Agora, quando entristecê-lo, não se esqueça de 1 João 2,1. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O sacrifício de Cristo é maior do que o seu pecado. Creia nisso e você vai ser feliz. Vamos ficar em pé e vamos orar? Nosso Criador, nós te agradecemos porque, ao entendermos o processo como se dá o pecado imperdoável, ao percebermos que pecar contra o Espírito é rejeitar a verdade, é rejeitar a voz do Espírito, nos convencendo de que Jesus é o nosso Salvador, nós te agradecemos porque, ao entendermos esse processo, percebemos que nós não estamos cometendo o pecado imperdoável. Senhor, nós te agradecemos porque, a partir do momento em que cremos em Jesus, o Senhor, de acordo com Efésios 1, 12 a 14, sela o nosso coração, nos dando a garantia de que o Espírito Santo é o nosso parceiro em todos os momentos da vida. Pai, nós te agradecemos porque lutar com o Espírito não é a mesma coisa que lutar contra o Espírito.
Obrigado, Pai, porque apesar de irmos longe muitas vezes, o Senhor não nos abandona. Mesmo que o Senhor permita que soframos as consequências dos nossos erros, como aconteceu com o povo de Israel em Oséias 11, o Senhor quer nos resgatar, quer nos buscar de volta, porque o Senhor maior desejo é reunir todos os seus filhos do vasto universo, para que todos sejamos uma família só, uma família universal. Obrigado, Senhor, porque a sua graça é maior que os nossos pecados. E obrigado, querido Espírito Santo, porque o Senhor nos ajuda a nos arrependermos, porque o Senhor nos convence do pecado, porque o Senhor coloca em nós algumas inquietudes para melhorarmos. Obrigado, querido Espírito, porque o próprio fato de estarmos aqui com os olhos fechados é uma prova de que o Senhor trabalha conosco. Pedimos essas bênçãos, querido Deus Pai, pedimos a sua ajuda, querido Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Se você conhece alguém que está ausente da igreja por questões de saúde ou outros motivos, procure a Matilde Tarifa. Ela está liderando o grupo de visitações. Dê uma paradinha em julho e desfrute do programa Princípios de Saúde e Evangelismo. De 6 de julho a 1º de agosto, curso completo para o seu crescimento físico, mental e espiritual. Aulas de nutrição, culinária saudável, doenças comuns e ainda Profecias de Daniel, Santuário e eventos finais. Realização Viva, Espaço Educativo de Saúde. Mais informações no mural da igreja. Esperamos você para mais um estudo sobre o Apocalipse, neste domingo, às 6 da tarde. Venha e traga convidados. Quer organizar um pequeno grupo ou dar estudos bíblicos? A igreja oferece todo o material de apoio. Pegue o seu e bom trabalho! Dia 19 de junho, sexta-feira, teremos nossa Escola de Paz. Marque esta data em sua agenda. A Assistência Social Adventista ASA pede que os irmãos colaborem com cobertores, edredons e mantas. Deixe suas doações na caixa da ASA, que fica na recepção. Estamos com a campanha do Tricô 2015. Você pode ajudar-nos a tricotar ou doar novelos de lã de 100 gramas. Para mais detalhes, procure a Rosângela ou a Sheila. Os novelos de lã podem ser entregues na recepção ou para uma das diaconisas. Amigos da Balança é um grande programa de reeducação alimentar, com apoio de especialistas na área de saúde. Palestras, novos amigos e aquela força para você começar bem sua nova caminhada. Todas as segundas-feiras às 7 da noite, aqui na igreja. Amigos da Balança, um novo estilo de vida. Teremos comissão da igreja neste dia 14, domingo, às 5 da tarde. Toda a liderança deve estar presente. Você no Feliz Sábado da TV Novo Tempo. Faça parte da gravação do programa Feliz Sábado, diretamente dos estúdios da TV Novo Tempo. Acesse novotempo.com/Feliz Sábado. Clique no banner Você no Feliz Sábado e inscreva-se. Você poderá ser selecionado para participar de um dia de gravação entre 30 de junho a 8 de julho. Inscrições até o dia 12 de junho pelo site. A segunda festa das pizzas preciosas será no dia 27 de junho, às 7 da noite, no Colégio Adventista. Teremos pizza, sucos, bolos, bazar, brinquedos, filme e muita diversão. Venha participar! Vem aí a Comunidade Jovem Distrital, 5 igrejas reunidas em comunhão, jovens louvando, adorando e testemunhando. Dia 13 de junho, às 4 da tarde, na Igreja do Igarapés. O tema será o amor. O Clube de Aventureiros convida para a reunião com os pais neste domingo, às 9 da manhã. As crianças deverão trazer um bichinho de estimação ou de pelúcia.